Eu peço para você que está chegando aqui para deixar o like e me ajudar. Isso é muito importante, é valiosíssimo o seu like. E não custa nada, rapidinho você tasca o dedo aí no like e ajuda a engajar o nosso trabalho. E também compartilhe essa transmissão, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas. Manda aí para os amigos, para as amigas, joga nos grupos. Para quem não me conhece, para quem está chegando hoje no canal, eu sou o Tony De Vito e aqui a gente fala de política. Pois bem, deputado federal Rogério Correia afirmou que entrou com requerimento à CPMI dos atos golpistas, com cópia ao Supremo Tribunal Federal, solicitando a retenção do passaporte do ex-presidente Jair Bolsonaro. Correia, que é titular da CPMI, afirma que o pedido se justifica após a denúncia do uso do avião presidencial utilizado na fuga para os Estados Unidos para levar as joias roubadas do acervo do Estado brasileiro. A PF cumpriu 4 mandados de busca e apreensão em Brasília, Niterói e São Paulo na Operação Lucas 12.2, um desdobramento das investigações em torno do inquérito que envolve o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro na presidência da República, o tenente-coronel Mauro Cid. O nome da operação é uma alusão ao versículo 12.2 da Bíblia, que diz o seguinte: não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. Eu acho muito bacana a forma como a Polícia Federal nomeia as operações. É muito criativo, né? Essa operação recebeu um nome perfeito. Nada escondido que não venha a ser descoberto, nada oculto que não venha a ser conhecido. Perfeito. O inquérito revela que Mauro Barbosa Cid e seu papai, o general Mauro Lorena Cid, levaram os objetos a lojas especializadas com o objetivo de avaliar e tentar vender os itens. Para realizar esse processo, eles teriam contado com a colaboração de mais 2 assessores de Bolsonaro. A galera toda participando ali do esquema, da organização criminosa. Osmar Crivellati e Marcelo Câmara, eles também estão envolvidos. Além deles, o esquema teria contado também com a participação do advogado de Bolsonaro, Frederico Wassef. Esse já é velho conhecido. Ele teria, segundo a investigação, um papel central na organização criminosa que vendia joias recebidas por Bolsonaro durante visitas oficiais a países árabes, e essas vendas ocorriam nos Estados Unidos, durante a estadia do Bozo por lá. Ele meteu o pé, fugiu do país e, na bagagem, levou aquilo que não pertencia a ele: joias, relógios, esculturas, um verdadeiro acervo de presentes que não pertenciam a Bolsonaro, e sim ao Estado brasileiro. De acordo com a investigação, os valores obtidos dessas vendas foram convertidos em dinheiro em espécie e ingressaram no patrimônio pessoal dos investigados, por meio de pessoas interpostas e sem utilizar o sistema bancário formal, com o objetivo de ocultar a origem, localização e propriedade dos valores. Nada mais do que uma rachadinha sofisticada, uma rachadinha mais cara de pau ainda, né? Rachadinha é o esquema que o Bolsonaro fez a vida toda como deputado federal e ensinou os filhos a fazer o mesmo. É óbvio que ele faria algo parecido na presidência da República, aqui envolvendo joias, mas não deixa de ser uma espécie de esquema de peculato. No fim das contas, isso aqui é tudo peculato. É servidor público roubando coisa do povo, se apropriando daquilo que não pertence a ele. Simplesmente isso. A investigação da PF também indica que os recursos provenientes dessas vendas potenciais seriam incorporados ao patrimônio do então presidente Jair Bolsonaro. Contudo, as vendas não se concretizaram devido ao baixo valor patrimonial das esculturas, conforme indicado no relatório.
No caso de 2 esculturas, que era um barco e também uma palmeira banhadas ali supostamente a ouro, essas 2 coisas não tinham tanto valor assim, pelo menos para o Bolsonaro, para o Mauro Cid, para o pai do Mauro Cid, e eles ficaram frustrados quando tentaram vender esses 2 objetos, porque não tinha o valor como o do Rolex, como o do relógio cravejado de diamantes. Nesse caso, eles ficaram bem chateados que essas 2 peças não tinha tanto valor monetário, mas tinham um valor para o Estado brasileiro, um valor inestimável, é um presente de outra nação. Não tem nem como medir o tamanho do valor de um objeto que é presenteado ao Estado brasileiro por outra nação. Mas o que Mauro Cid estava procurando era objeto valioso para poder comercializar e transformar em dinheiro físico, dinheiro em espécie, e depois essa grana seria incorporada ao patrimônio deles todos. Ou seja, no fim das contas, um esquema de rachadinha sofisticado. Pois é. Conforme apontado pelos investigadores, pelo menos 2 conjuntos de joias e esculturas foram transportados no avião presidencial, juntamente com Bolsonaro. Quando a gente pensava que ele estava somente fugindo, com medo de ser preso, ele estava, na verdade, cometendo mais crimes. É uma loucura, gente. É um negócio totalmente absurdo. O cara estava cometendo mais um crime, dessa vez levando objetos que não pertenciam a ele para outro país para poder vender e ficar com a grana. É mole? Agora a Polícia Federal fez essa revelação, nós temos essas informações e o Rogério Correia, deputado, está certíssimo em pedir a apreensão dos passaportes de Bolsonaro e deveria apreender também o passaporte da Michelle Bolsonaro, porque pode ocorrer uma fuga a qualquer momento. É importante muita precaução nesse momento para evitar que essas pessoas fujam. É conveniente, é importante que a gente possa assegurar que Bolsonaro não vai meter o pé nos próximos dias. Assim como ele soube partir para os Estados Unidos para vender essas joias, ele pode partir novamente agora para fugir da Polícia Federal. Espero que não se dê essa bobeira, não se dê esse vacilo de deixar Bolsonaro e Michele aí à solta e com o passaporte na mão. Gente, compartilhe esse vídeo, dê like, comente, quero a sua participação aqui no canal, ela é muito importante para mim, tá bom? Então, antes de sair, dê um like, compartilhe e diga o que você pensa sobre essa notícia.